Bom dia de novo, então, a todos os presentes. A Clarissa Alves da Rosa, ela é bacharel em Ecologia pela Universidade Católica de Pelotas, doutora em Ecologia aplicada pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente, ela é pesquisadora pós-doc da Coordenação de Biodiversidade do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Ela é pesquisadora afiliada da região norte na Academia Brasileira de Ciências. Trabalha com manejo de fauna, ecologia, controle de espécies exóticas, ecologia de estradas, ecologia de comunidades, ecologia de populações, de vertebrados, interação fauna-flora e ciência cidadã, principalmente em ambientes tropicais, né? Ela é membro de assessoria do grupo técnico do Ministério do Meio Ambiente e do MAPA para o Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento de Javali no Brasil. Ela é idealizadora da rede de especialistas em ecologia de transporte e atual presidente da rede, do biênio 2019-2021. Então, essa apresentação da Clarissa, é a apresentação formal, a gente copiou do WhatsApp dela. Pessoalmente, eu conheço a Clarissa já há algum tempo, uma pessoa proativa em termos de pesquisa, de parceria, uma pessoa que tem inspiração aí trabalhar com ela, uma pessoa que a gente trabalha com ela, gosta dela, é uma pessoa que não pode, quem quiser trabalhar parceria é uma pessoa ideal aí para o trabalho. Bem-vinda, Clarissa, a palavra está contigo, uma boa aula, e o pessoal vai... em relação à participação, Clarissa, a gente está apresentando, e no momento da apresentação, o pessoal tem dúvida, já faz a questão, tem algum problema em relação a isso, ou você prefere ser tudo no final as questões? Então, Carlos, eu ia falar justamente sobre isso, porque imagino que os microfones devem estar fechados, né? Mas se o pessoal tiver alguma dúvida aí no meio da apresentação, pode interromper ou pode fazer aí no chat, vocês me comunicam. Eu não estou conseguindo ver o chat, então qualquer coisa vocês podem interromper aí no meio da apresentação, que não tem problema nenhum, que daí a aula fica mais dinâmica, né? Acho que fica mais bacana dessa forma. Beleza, Clarissa. Obrigadão de novo, então, e está contigo a palavra. Bom, pessoal, bom dia a todas e todos. O Carlos já fez aí a apresentação formal do currículo, digamos assim, né? Eu queria agradecer aí aos dois por me convidarem para participar dessa disciplina. São grandes parceiros aí de trabalho, então sempre é bom quando a gente faz atividades juntos. Eu trabalho há mais de 10 anos com mamíferos, com diversas metodologias, né? E hoje a gente vai falar de uma das metodologias que eu particularmente acho a mais gostosa de se trabalhar em campo. E eu achei bacana que essa aula acabou ficando depois da aula do William, de tricologia, né? E a aula do Renato, que finalizou agora, porque a gente vai poder ver como que as metodologias se complementam, né? Então vamos lá. Então hoje eu vou falar sobre o uso de vestígios na amostragem de médios e grandes mamíferos. Então, né, o que para a gente balizar aí o nosso conhecimento, o que são rastros e vestígios, né? Nada mais são do que as impressões e os sinais que os animais deixam na área que eles habitam, se deslocam, enfim, são sinais, né, que indicam a presença dos animais na área, né? Todos os animais de qualquer grupo taxonômico deixam esses sinais. A diferença é que os mamíferos eles possuem alguns rastros e vestígios que são muito específicos a alguns grupos e espécies. Então, é possível, através dessa metodologia, a gente identificar e contar espécies, né? Então, a gente tem vários tipos de rastros e vestígios, né? O mais comum e o mais utilizado para a identificação de espécies são justamente as pegadas, né? Inclusive, eu coloquei 3 exemplos aqui de pegadas que são muito distintas entre si, que é o caso da onça parda, né? Aqui na esquerda aqui da apresentação, o mão pelada, né? O guaxinim, que é esse do meio, e o bugio, que é esse da direita, né? Às vezes é bem difícil a gente conseguir pegada de primatas, porque eles dificilmente descem, mas eventualmente aí a gente consegue ver uma pegadinha deles. Outro tipo de rastro e vestígio são as fezes, né? Tem esse trabalho da Márcia Chame, de 2003, né? Um trabalho já antigo, mas é
o único trabalho que eu conheço que fez toda essa classificação, né, das fezes, e é um trabalho bem bacana para quem quer trabalhar com esse tipo de rastro. Eu deixei o artigo no material de vocês, lá no Google Drive, né? E eu acho que é bem legal depois vocês darem uma olhada nesse material, porque ela classifica as fezes em diferentes grupos, né? Então tem os grupos das fezes que são mais em formato de bolinhas, mais em formato de gomos, com essa pontinha no final, que é o caso muito comum de felinos, né? Alguns canídeos também fazem isso. Ela mostra também as fezes maiores de onça, que costumam ter bastante vestígio de outros animais, né? Como ossos, pelos, enfim. Outros tipos de fezes que são mais comuns a gente encontra frutos, que é o caso dos primatas, insetos, que é o caso dos tamanduás, né? Então, quando a gente quer trabalhar com fezes, a gente precisa não só olhar a forma dela, como realmente botar a mão ali e ver o conteúdo, né, daquelas fezes para, de fato, identificar as espécies. Na época que a Márcia publicou esse artigo, era muito comum, né, a gente utilizar fezes para identificar as espécies. A gente ainda tinha pouco acesso a outras metodologias, como as armadilhas fotográficas, os mamíferos de médio e grande porte terrestres, né, que é o foco do rastro e vestígio. Eles sempre foram muito difíceis de se visualizar, né, principalmente quando a gente tem áreas onde eles são mais ariscos, que são áreas com grande atividade humana, com caça, enfim, né? Então, era muito comum a gente usar esse tipo de rastro e vestígio. Agora, pela minha experiência com esse tipo de rastro, eu posso dizer para vocês que tem algumas espécies que é bem complicado a gente identificar através desse vestígio, né? Por exemplo, quando a Márcia publicou esse artigo, ela tinha identificado que somente os felinos tinham essa configuração aí de fezes em gomo com essa pontinha no canto, né? Que é o caso aqui do exemplo que ela mostra do leopardo tigrinos, né? Que é o gato do mato. Só que, bom, pela minha experiência aí, eu já peguei muitas fezes de canídeos que também são assim, né? Muitas fezes de canídeos que às vezes ficam até parecido com as fezes do tamanduá, porque estão em alguma região onde a principal fonte de alimentação deles são insetos. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Tem algumas espécies que não tem erro, mas a maioria é bem difícil de se identificar por esse tipo de rastro. Só que uma coisa muito legal das fezes é utilizar, né, essas fezes para trabalhos de tricologia, né, que eu não vou entrar em detalhes, porque o William já deu essa aula, mas assim, as fezes, com elas a gente consegue identificar os pelos das presas, né, no caso dos carnívoros, ou identificar o dono das fezes, porque é muito comum na hora de defecar, né, aquele indivíduo de mamífero é, ter algum tipo de resquício de pelo dele mesmo, né? Então isso é muito bacana e aí quem quiser trabalhar com tricologia, eu recomendo fortemente que trabalhe, associe com a questão das fezes. Aí aqui eu só trouxe 2 exemplos de fezes que são inconfundíveis, né? Que é o caso da capivara aí na direita, que é essas fezes aí ovaladas, de um tamanho aí que pode variar de 1 a 2 centímetros cada um desses pellets aí de fezes. Então, é uma espécie que não tem erro. Depois que você vê a primeira vez, você nunca mais identifica errado, né? Tem até outros roedores, né, como a capivara, que tem esse mesmo formato de fezes, mas os tamanhos são bem menores, então não tem como confundir mesmo. E as outras fezes que eu estou mostrando aí é do lobo-guará, é uma espécie que não ocorre, né, na Amazônia, mas só para título de informação, né, também não tem erro por causa dessas sementinhas que aparecem aqui, que são da lobeira, né, a lobeira é um fruto que é muito comum em áreas do cerrado, e esse fruto ele é tóxico para a grande maioria das espécies, né, e o lobo-guará ele tem ali
condição fisiológica que permite que ele se alimente disso, né? Então, a lobeira é uma das principais fontes de alimentação dele. Então, fezes grandes e com sementes de lobeira não tem erro, né? É o lobo-guará. A lontra também é uma espécie bem fácil de identificar por fezes. Depois que você aprende ali, vê um cocô de lontra pela primeira vez, também não tem erro, porque ela tem um formato, uma cor, um cheiro que é bem característico, né? Outros tipos de marca que o pessoal usa bastante, mas que eu sempre digo que tem que ter bastante cuidado, são as marcas de alimentação, né? No caso aqui da esquerda, a gente tem um solo chafurdado, né? Por espécies que têm esse comportamento. Esse chafurdamento desse tamanho provavelmente é de um cateto, um queixada ou um javali, né? Mas justamente por ter essa variedade de possibilidades, né? A única coisa que às vezes esse chafurdamento indica para a gente é que naquela área ocorre uma das três espécies, ou quando a gente sabe que não tem invasão do javali ali, a gente sabe que ou é do cateto ou é do queixada, né? Então, esse tipo de identificação ela só é considerada segura quando você tem certeza que naquela área só ocorre uma das três espécies. Aí você pode dizer, é desse, daquele, né, ou daquele outro. Aqui também um exemplo de marca de alimentação de tatu canastra em cupinzeiro, né? Então ele faz esse buraco que realmente parece um buraco de tatu, né, dentro do cupinzeiro. A diferença é que ele não vai fundo como um buraco de tatu, né? Mas mais uma vez, assim, eu particularmente acho um pouco perigoso, né, bater o martelo com esse tipo de marca, né? A não sei que a área tenha bastante peculiaridade em relação à presença dos animais, né? Você tenha certeza que é aquele animal, enfim. E outros tipos de marca são, né, as marcas de uso e demarcação do ambiente, né? Então a gente tem aí os buracos de tatu, né? Eu deixei lá no material de vocês um artigo também que fala das diferenças dos buracos de tatu, mas a gente também precisa ter muito cuidado com isso. Eu, particularmente, tenho duas espécies só que eu acho seguro de identificar através do buraco. Uma é o tatu canastra, que é esse buraco aqui de baixo. Essa régua que está aqui, branca, mostrando o tamanho do buraco, ela aberta desse jeito, ela tem 60 centímetros. Então, é um buraco realmente muito grande, né? Só o tatu canastra que faz um buraco tão grande quanto esse e que deixa essa característica aqui que na foto não está dando para ver muito bem, mas ele deixa muita terra amontoada na frente do buraco, né? Porque, enfim, ele tem que cavar um buraco muito grande, então para algum lugar tem que ir essa terra, né? E aí ele joga isso para frente do buraco. Então, normalmente a gente vê um morrinho na frente aí da entrada desse buraco. Então, esse é um rastro que não tem muito erro. O outro tatu é o tatu de rabo mole, que é o cabaço, né? Ele faz também um buraco que é na vertical, né? Então você não vai ver o buraco dele no barranco ou qualquer coisa do tipo. Ele é um buraco no chão do ambiente ali, que normalmente é florestal, né? Essa espécie bem florestal, e ele é vertical, fundo para baixo, você não consegue, na grande maioria das vezes, enxergar o fundo desse buraco, né? Só que mesmo assim existem várias espécies de cabaços, então seria aí uma identificação até gênero. E outras marcas, seria essa marca aqui do meio, nessa árvore aqui que está com o tronco meio esbranquiçado, são marcas de tamanduá, né? Então, são essas marcas grandes da unha, né? Enfim, mas mais uma vez tem que ter muita experiência para bater o martelo com esse tipo de marca, porque muitas coisas podem deixar esse tipo de marca na árvore, né? E outra questão é aqui uma marca também de onça pintada, né? Que é uma árvore toda arranhada. Então, isso a gente encontra muito quando a gente anda assim na floresta. Mas é difícil dizer de qual espécie de felino que é, muitas vezes, porque pode ser de onça parda, pode ser de um gato do mato de outra espécie, né? Então, jaguatirica, o gato do mato pequeno, enfim. Então, é complicado, né?
Mas a gente vai ver aí mais para frente que mesmo essas marcas, elas podem ser úteis aí de alguma forma, mesmo que não seja para identificação a nível de espécie. Então, vamos falar um pouco das vantagens, né, do uso de rastros e vestígios. As vantagens são que esses rastros, eles fornecem, né, impressões que são identificáveis, no caso de mamíferos. Né? Eles permitem o registro de espécies conspícuas ou furtivas, né? Os mamíferos, eles, é bem comum a gente ter espécies que têm esse comportamento, né, conspícuo, ou seja, são espécies que são de difícil observação na natureza, que são de difícil registro através de outros métodos, como armadilhas fotográficas. Às vezes a gente até registra, mas a gente precisa de um esforço muito grande de armadilha, né, para conseguir registrar aquela espécie, ou de observação por transecto de linha, né? Então, o rastro, ele tem essa vantagem da gente poder, né, encontrar essas espécies aí que são de difícil observação ou registro. E daí, da mesma forma, na mesma lógica, né, os rastros permitem o registro de espécies de hábito crepuscular, vespertinos, noturnos e crepuscular matutino, né? Que são normalmente os horários onde a gente não está fazendo amostragem, ou mesmo quando está, né, a gente não enxerga bem à noite, então torna isso mais difícil, né? Eu já fiz bastante amostragem noturna, de passar a noite atrás de espécies específicas, e à noite é muito comum, você ouve barulho para tudo quanto é lado de bicho, mas você muitas vezes não consegue enxergar o bicho, não consegue ver a tempo por causa da falta de luminosidade mesmo. Então, esses rastros, eles podem ajudar a identificar esses animais. Hoje em dia, a gente já tem ótimos manuais de campo, né, que são bem estruturados. Para quem está começando com rastro e vestígio, é muito bacana ter em mãos vários manuais, porque cada um tem foto diferente, um substrato diferente, alguns são desenhos, né? Eu, no início, quando estava aprendendo, eu gostava muito de comparar os manuais que eram em forma de desenho com foto. Então, hoje em dia, a gente consegue treinar bastante aí essa identificação, é, sem precisar necessariamente de um especialista do lado, embora sempre seja importante tirar dúvidas, né? E os rastros, eles permitem a consulta a especialistas e moradores locais, né? Os moradores locais aí, principalmente de comunidades que vivem aí do uso de recursos naturais, eles sabem muito sobre esses rastros, né? A gente até vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, a gente consegue, sim, confirmar algumas espécies com essas pessoas, inclusive, mesmo que não sejam especialistas de mamíferos, né? Clarissa, tem uma Oi. dúvida, acho que o Renan. Renan, quer fazer a pergunta? Você levantou a mão? Pode fazer. Não, era sobre a toca do tatu canastra, porque tem uma vez que eu estava fazendo uma consultoria lá em Lábrea, no município de Lábrea, aqui no Amazonas, e aí a vantagem foi que eu fui com um caçador, né, um cara que caçava ali na região, então ele que foi a minha primeira consultoria, né, e atrás de vestígio e tudo, e aí ele via muito aquele rastro do tatu 15 quilos. Eu achava que era bem, tipo, tatu canastra, tatu 15 quilos, né? E aí sempre falava, né? Toda vez que tiver assim, essas toconas aqui perto de água, no mais parte do baixio, esses buracos grandes, é do tatu 15 quilos. E realmente era um buraco bem que você via assim, a parte lunar, assim, mais ou menos da casca, da, do couro dele ali, né? É Uhum. interessante. E aí, o legal de ir com o caçador é que ele foi ensinando várias coisas que, tipo, nunca ia notar, assim, né? Berçário de anta. Não sei se você já chegou a ver berçário de anta. Eu nunca ia Já. notar um berçário de anta na minha vida, assim. Se eu ia passar reta, achar que era um manhado de galho ali. E ali, não, isso aqui é berçário de anta. Eu falei, como assim, cara? Banheiro de queixada. Ele falou assim, isso aqui é banheiro. Meu, o cara sabia tudo, de tudo, bicho mesmo, assim. Você falava, que isso, cara? Até os frutos que os ratos comiam lá, ele sabia o rato que comeu o fruto e tal. E é muito bom, cara. Me ajudou muito, assim. Então, quem não tem experiência, se puder levar um caçador no campo, leva que ajuda muito. Mas era só isso. Então, é Renan, né? Isso. O nome da. Então, o Renan já até adiantou uma parte da aula.
A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Eu vou falar justamente dessa importância da gente ter esse apoio dessas pessoas. Então, foi muito legal aí, inclusive, só complementando, eu já tive casos de, através também um caçador, ele encontrou ali fezes de veado que tinha um fruto específico e ele falou, ó, eu sei exatamente onde esse veado vai estar. Justamente porque tinha esses frutos e ele sabe onde ficam as árvores desses frutos e não teve erro. Lá a gente conseguiu registrar a espécie. Então, isso que o Renan falou é muito, muito legal e a gente vai falar disso em breve, porque realmente essas pessoas elas são fundamentais aí para a gente conseguir desenvolver um trabalho ainda melhor. Obrigada, Renan. Clarice, tem mais uma dúvida, só daí você respondendo agora, pode prosseguir. Sim, Pode fazer, pessoal. pode falar. Clarissa, eu ia perguntar se consultar os moradores locais é um tipo de ciência cidadã ou não é considerado ciência cidadã? Sim, pode ser considerado ciência cidadã, sim. E é assim, eu recomendo sempre, fortemente, conversar com essas pessoas, principalmente no caso da Amazônia, né, onde a gente tem comunidades indígenas ribeirinhas que vivem disso, né? Então eles sabem com certeza muito mais do que nós, e é fundamental a gente ter aí o apoio dessas pessoas. Bom, pode falar. Só aproveitando então o gancho, quando a gente utiliza ciência cidadã, apesar de realmente eles terem muito mais conhecimento que a gente, muito mais tempo, né? Mas como que você tem alguma metodologia para você ver a confiabilidade desses dados? Tem metodologia, sim. Assim, normalmente existem diversas metodologias, mas uma que é muito utilizada é você mostrar fotos dos animais ou dos rastros, né? No meio dessas fotos você colocar alguma foto que você sabe que é de um animal que não ocorre ali, naquela região, que você tem certeza. Pode ser até de outro país, para você ter certeza. E aí, no meio dessas fotos, você pede para a pessoa olhar, ó, esse daqui é rastro de quê? Né? Esse daqui pode ser rastro de tal coisa, pode não ser. Então, se for um rastro, a não ser que você coloque um rastro que é muito parecido, não adianta colocar rastro de um felino que não ocorre no Brasil, mas que tem um rastro praticamente idêntico ao nosso daqui. Daí é claro que a pessoa vai se confundir. Mas você colocando um rastro que é totalmente diferente, ou que tem ali algumas nuances que dá para ver diferença, a pessoa, se ela identificar aquele rastro como sendo, né, algum bicho que ocorre ali na região, aí você já pode ter mais cuidado com aquela identificação daquela pessoa em particular, né? Para ser uma metodologia mais sistemática de ciência cidadã, né, teria que, para ser considerado, a metodologia que eu usei é ciência cidadã, teria que envolver um levantamento sistemático, né, de ou entrevistas, ou alguma coisa nesse sentido, ou colocar a pessoa mesmo para ir lá fazer esse monitoramento, mas você pode ter um apoio da ciência cidadã no sentido de o seu método principal é outro, mas você tem, que é, por exemplo, o transecto de linha, através dos rastros e tal, mas você tem ali a pessoa para te ajudar, né? Para te ajudar a identificar, para confirmar, enfim. É isso. Entendi, muito obrigado. Bom, pessoal, aqui eu coloquei a foto de alguns guias. Esses 3 primeiros aí, eles estão disponíveis online, tá? Alguns deles são gratuitos, eu coloquei lá no material de vocês, então já vai dar para ajudar bastante. Apesar de serem todos guias mais voltados para o sul e sudeste, tem as principais espécies vocês encontram aí, né? Recentemente a Paula Prisch, a Marina Xavier e o Bernardo Pape publicaram esse que é mais geral, né, de mamíferos neotropicais, então a gente encontra bastante espécies que não estão nos outros guias. Mas para mim o melhor guia, esse não tem PDF, mas é o
para mim é o melhor, é o que eu uso, é o Guia de Rastros do Pantanal, né? Então, se vocês gostam disso, tiverem oportunidade de comprar esse guia, eu recomendo fortemente. Mas esses outros em PDF também vão estar disponíveis para vocês. Bom, as desvantagens. Então, os rastros nem sempre permitem identificações em nível de espécie, né? O encontro dos registros e, consequentemente, dessa identificação segura depende de condições climáticas, né? De vento, chuva. Se estiver chovendo demais, você não vai conseguir visualizar rastros porque a chuva vai apagar. Se estiver chovendo de menos, você também, dependendo do terreno, pode ter dificuldade, porque vai estar muito seco e os rastros não vão marcar de uma forma segura, né? Vão marcar só sutilmente, de forma que não vai permitir a identificação. E aí, da mesma forma, as identificações elas são dependentes do tipo de substrato, né? Então, até por causa disso, é muito importante a gente ter cuidado, principalmente numa pesquisa científica, da gente na comparação de áreas, né? Se eu tiver uma área lá que tem um terreno que tem muita serrapilheira, eu vou encontrar bem menos rastros, principalmente pensando em pegadas, que é o mais comum da gente encontrar, do que num terreno argiloso, arenoso. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de comparar essas áreas, tá? Saber que existe esse viés, que a gente vai encontrar, às vezes, na maioria das vezes, mais rastro em terreno argiloso, mas isso não significa maior abundância ou número de espécies naquela área, né? E isso, na Amazônia, particularmente, tem que ter cuidado, porque as áreas de floresta, normalmente, elas estão tomadas por serrapilheira, né? E as identificações seguras de algumas espécies, principalmente, dependem da experiência do observador, tá? Mas tudo, como eu disse, a gente tem que começar, né? Então, eu comecei sozinha, pegando esses guias, que na época eram poucos, inclusive. Eu tinha acesso a guias, na verdade, da Argentina e do Uruguai. E no Brasil tinha pouquíssimos guias, e os que tinham eram todos esgotados, não se encontravam em PDF, enfim. E fui indo assim, identificando pelo livro e principalmente no início procurando muitas pessoas que tinham experiência para me ajudar, né, a confirmar, e assim eu fui aprendendo. Então, para quem quer trabalhar aí com rastro, basta começar, tá? Então, sobre técnicas de rastreamento, algumas dicas, tá? Então, a sazonalidade ela é importante. Então, quando você está, principalmente em regiões onde a seca é muito demarcada, tá? Porque esse período de seca faz com que o solo não fique bom o suficiente para demarcar os rastros. Então, mais uma vez, a gente tem que ter cuidado na comparação de estação chuvosa com seca. Mas se a pergunta que a gente está trabalhando não envolve essa questão de sazonalidade, de período de amostragem, né, comparar seca com chuva, eu recomendo fortemente que sempre se tente fazer essa amostragem no período mais chuvoso, né, principalmente quando está aquele período de chuvas com média intensidade, né, justamente porque é o ideal, média e baixa intensidade é o ideal para a gente ter rastros bem marcados sem que a chuva estrague esses rastros, né? E melhor ainda quando essa chuva ela acontece mais no final da tarde e início da madrugada, porque é justamente o momento que os animais estão se deslocando, então vai ficar mais marcado esses rastros. É importante que o período de rastreamento sempre seja no início da manhã, ao amanhecer, alguma coisa nesse sentido. Embora o rastro ele fique marcado, né, ele não depende ali do comportamento do animal se deslocando naquele horário, esse período é o período que a gente mais encontra rastros, porque ainda não deu tempo de secar, por exemplo, de sair o sol, secar e tirar as marcas, ou não deu tempo de ter pisoteio de outros animais, ou de carro, ou de pessoas, né? Então, é recomendável que seja sempre feito no início da manhã. Os locais de rastreamento são muito importantes, então margens de rio, riacho, lagoa, represa, sempre são ótimos lugares para ter demarcação de área, principalmente em períodos de seca, porque os animais vão buscar essas áreas que têm água, então na época de seca, procurem essas áreas, porque não tem erro, vai ter marcas de animais. Inclusive para treinar é muito bom.
Estradas de terra também são excelentes para demarcar áreas, aceros, né, de queimadas, e cupinzeiros, principalmente por causa daquelas marcas de alimentação, enfim. Também substratos para rastreamento, né, então os solos argilosos úmidos e firmes são os melhores, e areia fina úmida também. Então, se vocês querem comparar áreas através de rastros e vestígios, independente do substrato, mais fácil ou mais difícil, é importante que seja um substrato homogêneo entre as áreas, para não ter aquele viés que eu comentei. Mas, se não tiver jeito, né, a gente pode usar aí alguns artifícios estatísticos para tentar diminuir esse viés, enfim. Mas sempre que possível é bom padronizar esses substratos. Então, só para mostrar para vocês aqui alguns locais, né, estradas de terra, onde a gente, às vezes a gente precisa andar 10, 15 quilômetros numa estrada de terra ou numa trilha de terra para encontrar ali meia dúzia, 10 ou uma dúzia de registros, mas é assim mesmo, tá? Às vezes tem que caminhar bastante. Aqui, beira de uma lagoa, essa foto foi tirada numa época bem seca, então a gente encontrava muito rastro na beira dessa lagoa, de tudo que é bicho que vocês possam imaginar. Aqui também, beira de rio, essas prainhas que formam aqui são excelentes, né? Então, só para dar alguns exemplos. O substrato, aí eu trouxe aqui a foto para vocês verem. Essa foto da esquerda, que é a foto de uma marca de pegada de um veado, do gênero Mazama, foi numa estradinha de terra, numa época bem seca. E ainda tinha caído uma chuvinha bem tímida na noite anterior. E aí vocês podem ver como que fica mal marcado, né? Para quem tem pouca experiência, fica difícil de dizer, de bater o martelo, né? De essa ou aquela espécie. Agora, por outro lado, um terreno mais argiloso, úmido, fica muito bem marcado, que é o caso dessa pegada aqui do guaxinim, mão pelada, né? Onde a gente vê direitinho os dedos, com as unhas, inclusive, porque normalmente a pegada do mão pelada nem fica marcado a unha, né? E a gente vai até entender por quê mais para frente. Então, outra coisa muito importante é entender que algumas espécies aparentadas, elas deixam pegadas semelhantes. Então, a gente tem algumas espécies, alguns grupos de espécies que a gente tem que tomar cuidado, tá? É o caso dos veados e dos felinos, principalmente, e dos canídeos também. Acho que desses são os 3 grupos que a gente mais precisa tomar cuidado. Na foto da esquerda, a gente tem uma pegada de Mazama, tá? E aqui na foto da direita, a gente tem uma pegada de Ozotoceros, que é o veado campeiro, né? Que é muito comum no Cerrado também. Aqui é uma pegada sobreposta, a pegada da frente, ela tem os dedos mais abertos, mas essa que está sobreposta aqui, que é mais comum de encontrar às vezes, ela é muito parecida com a do Mazama, né? Tem algumas pessoas que chegam até a identificar a espécie de Mazama através da pegada, né? Ou Mazama guazobira, ou Mazama americana, porque falam que o tamanho dos animais é muito diferente. Eu acho perigoso, tá? Eu acho que tem algumas espécies que na verdade, é só até gênero. Eu sempre identifico como Mazama SP. Porque às vezes você tem um indivíduo de americana que é uma espécie muito grande, você tem um indivíduo que é menor. Então você vai identificar como guazobira, mas é americana, então tem que tomar um certo cuidado, né? E a identificação dos veados, até por foto, já é um pouco difícil, então imagina por pegada, né? Eles têm por foto, por exemplo, eles têm muita diferença de cor, né? Muito dimorfismo ali, muita variação dentro da mesma espécie. Então a gente tem que ter uma espécie que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu prefiro ser mais conservadora na identificação do que muitas vezes chutar ali, né? Então, aqui mais uma vez de felinos, à esquerda a gente tem de uma onça parda e à direita a gente tem de uma onça pintada. E essa pegada de onça pintada da direita é um indivíduo pequeno, um indivíduo que provavelmente é jovem, porque a pegada da onça ela pode ser muito maior. Mas aqui é só para mostrar como elas são semelhantes. Aí tem algumas diferenças, né? A da onça parda, ela é mais comprida do que larga. Então você pode ver que ela é comprida mesmo, né? E a da onça pintada, ela é mais larga do que comprida, então ela é uma pegada mais espalhada, né?
mas o formato dos dedos, da almofada, às vezes é muito parecido. Então a gente tem que tomar certo cuidado. Coisas que são importantes de observar quando a gente está identificando rastros, pegadas, né? Eu estou focando muito aqui nas pegadas porque é o rastro que a gente, como pesquisador, como pessoas mais leigas, assim, porque a gente é pesquisador, mas a gente é também leigo aí desses rastros, né? A gente usar as pegadas é o mais confiável. Agora, quando você está com um caçador, com uma pessoa da comunidade e tal, os outros rastros são bem mais confiáveis, se tornam bem mais confiáveis. Mas a gente aí, como muitas vezes pessoas da cidade que a gente fica envolvido nisso mais nesse mundo da pesquisa, a gente tem que tomar cuidado aí com os outros tipos de rastros, né? Já que isso não faz muitas vezes parte da nossa vivência aí do dia a dia, né? Então, o número e forma dos dígitos, né? Então, por exemplo, assim, os procionídeos e os, que é o caso do mão pelada, que é essa foto aqui do meio, e essa foto também, eu até botei as duas fotos aqui para vocês verem porque o mão pelada, ele tem uma patinha que às vezes forma um pé de criança, que o pessoal fala, né? Só que nem sempre fica marcado toda a pegada. Essa daqui ficou marcado até a parte traseira ali da almofada, né? Agora, o mais comum é a gente encontrar esse tipo de pegada da direita aqui, né? Então, os procionídeos e os mustelídeos, eles têm 5 dedos, né? Então, se tiver 5 dedos, a gente pode saber que provavelmente é um animal pertencente a um desses grupos. Os canídeos e os felinos, por exemplo, eles têm 4 dedos, né? Às vezes acontece da gente encontrar pegadas com 5 dedos, né? Ou porque é uma pegada sobreposta, que é muito comum em canídeo, por exemplo. Então, formou ali um 5º dedo, porque na verdade está sobreposta, ou que é comum em felinos ter a polidactia, né, que é o indivíduo nascer com 5 dedos. Então, isso acontece, mas é raro, né? Eu já encontrei algumas pegadas assim, mas é bem raro. Em geral, canídeos e felinos, né, você vai ver 4 dedos. A forma da almofada também, né? A gente vê aqui que uma pelada tem essa forma, essa almofada bem grande aqui nessa foto do meio, e nessa outra foto tem essa almofada que junta com os dedos, né? Então, é uma almofada grande, enfim. A dos canídeos aqui, vocês podem ver que é uma almofada, no geral, ela é menorzinha, e essa almofada dos canídeos, ela para mim, é uma das principais coisas ali dentro do rastro que diferencia dos cachorros domésticos. Porque a pegada do cachorro doméstico tem uma almofada muito maior, é uma pegada muito mais grotesca, eu diria assim, sabe? Aquela pegadona com uma almofada grande, às vezes com os dedos um para cada lado. E os canídeos silvestres não, eles costumam ter essa almofadinha menor, com esses 2 dedos do meio mais juntos e apontando para frente. Então, essa é uma característica que dá para diferenciar. Outra característica para diferenciar os canídeos silvestres dos domésticos é que os canídeos silvestres, eles andam mais em linha. Então, o rastro que eles deixam é um rastro mais em linha, mais uniforme. E o cachorro doméstico, não. Muitas vezes ele anda para lá, anda para cá, né? Então, deixa um rastro mais bagunçado, digamos assim, andando para vários lados, né? Unhas também, né? Principalmente para diferenciar felinos de canídeos. Normalmente os canídeos deixam a marca da unha, que é esse caso da foto da esquerda, e os felinos não deixam a marca da unha. Eventualmente, você encontra canídeos sem marca de unha por causa do substrato, né? Que não permitiu marcar, principalmente no caso de um substrato arenoso mais fino, né? Então, às vezes não marca mesmo. E no caso dos felinos, também, às vezes, isso são tudo eventos raros, assim, tá? São coisas que acontecem com menos frequência, mas que pode acontecer, né? O caso dos canídeos não marcar a unha é até mais comum, principalmente nesses substratos mais secos. Agora, os felinos é bem difícil encontrar com marca de unha, mas às vezes acontece,
ou porque o animal resbalou, ou porque teve algum tipo de comportamento que no instinto ele, né, colocou as unhas ali para fora. Então acontece, principalmente é muito comum, assim, quando eu encontrei rastros de felinos com unha, dava para perceber que o animal realmente ele resbalou ali em algum lugar, sabe? Então é nesses momentos que você encontra marcas de felinos com unhas, mas é bem raro. Então, quando que a gente usa rastros e vestígios, né? Qual que é a aplicação? Bom, uma aplicação muito comum, né, no licenciamento ambiental, né, para quem trabalha aí com licenciamento, já trabalhou, principalmente com diagnósticos, né, onde o objetivo do diagnóstico dentro do licenciamento ambiental nada mais é do que percorrer a maior área possível dentro da sua área de interesse, no menor tempo possível, e de forma que você consiga registrar o maior número de espécies, né? Por isso que no licenciamento a gente usa diversas metodologias combinadas, né? Mas por experiência própria, o rastro e vestígio é o que a gente consegue mais registros de médio e grande mamífero. Justamente porque quando você coloca uma armadilha fotográfica, você coloca em alguns pontos específicos, e a armadilha vai cobrir aquele entorno dela ali, né? Mas com rastros, não, você consegue andar, dependendo da área, a área inteira, né? Dependendo do tamanho da área, ou pelo menos todos os ambientes onde é possível encontrar rastro. Então, é muito utilizado no licenciamento ambiental, né? E, por outro lado, é um das aplicações que a gente mais tem que ter cuidado, né? Eu vejo muito trabalho de licenciamento onde o pessoal identifica a nível de espécie algumas marcas como aquelas que eu mostrei dos felinos nas árvores, né, do marca de alimentação. Então tem que tomar um cuidado, assim, né, não é porque a gente está num trabalho de licenciamento que a gente não tem que ter essa atenção, né. Então é importante a gente ter consciência disso, porque às vezes a gente quer colocar o maior número de espécies ali para mostrar serviço, mas o objetivo é a qualidade, né? A quantidade é importante, mas ela não pode vir em detrimento da qualidade do trabalho, né? Então, o uso, né, dos rastros no licenciamento ambiental permite essa cobertura de uma maior área de amostragem e é importante, mesmo que não seja uma pesquisa e tudo mais, que a gente tenha uma padronização do esforço, que pode ser por tempo ou pode ser por quilometragem percorrida, né? Quando é por tempo, a gente seleciona pontos de amostragem e a gente determina que vai procurar rastros e vestígios durante 15 ou 30 minutos ali. Quando é quilometragem, é ligar o GPS enquanto você está andando e marcar, né, quantos quilômetros você andou no final da amostragem, e aí você tem uma medida de esforço. E aí, só para vocês terem ideia, um exemplo, eu fiz um trabalho com javalis no Parque Nacional do Itatiaia, javalis e capivaras, queria estudar a presença dos dois, né, como que, se existe algum tipo de competição, ou qualquer coisa do tipo, se eles usavam os mesmos ambientes, né, esse tipo de coisa. E é uma região lá do Parque Nacional de Itatiaia, onde não tem substrato para ficar demarcado facilmente assim os rastros, né? Então, o que a gente fez foi selecionar pontos de amostragem, na maioria das vezes próximo a córregos, rios, porque as duas espécies utilizam esse tipo de ambiente, né? Não adianta eu concentrar minha amostragem em córregos e rios, e a espécie não necessariamente ser um ambiente onde ela utiliza de forma recorrente, né? Claro que todas as espécies tendem a procurar uma água ali para beber, enfim, mas dependendo do trabalho, você tem que selecionar esses ambientes aí que são mais propícios. Então, a gente fez, né, foi um trabalho de pesquisa, tem um artigo publicado, onde era uma área também de campo, então a gente não tinha como instalar armadilha fotográfica, então a gente fez isso, a gente colocou pontos e determinou que o nosso esforço era ficar 30 minutos procurando, né, esses rastros. Cada ponto tinha uma área também de cobertura, mais ou menos similar, né, para a gente padronizar bem o esforço. Então, depois a gente conseguiu, através de metodologias de ocupação, né, que eu acho que também é uma aula que vocês tiveram ou vão ter,
que a ocupação é um método, né, estatístico, onde você precisa somente da informação de presença e ausência dentro de um histórico de amostragens. Então, os rastros e vestígios, eles são muito bem utilizados dentro dessa metodologia. Claro que, no caso de ocupação, é importante que os ambientes selecionados sejam sorteados de forma aleatória, só, né, trazendo esse pequeno parênteses aí. Aí aqui, uma outra aplicação dos rastros e vestígios que é muito legal, que eu gosto bastante, que é na educação ambiental. É você realmente levar as pessoas, a criançada adora isso, de você levar num local onde você sabe que tem muito rastro, e você colocar as crianças aí para fazer esses moldes de gesso, ou se você não tiver como levar, né, essas crianças, você mesmo faz os moldes e leva os moldes e mostra para eles na sala de aula, né? Eu já trabalhei muito com isso e as crianças adoram, elas piram mesmo nessa ideia e é muito bacana. Eu deixei aqui na apresentação, como a apresentação vai ficar gravada, vocês vão ter acesso, eu deixei uma receitinha de bolo de como fazer isso, mas eu vou passar bem rápido aqui agora para a gente não perder muito tempo com isso, né? Mas é bem simples, basicamente a gente precisa de um tubo de PVC, só que ele é cortado aqui, ó, de forma que você pode abrir, né, esse tubo, que é somente para facilitar a retirada aí do tubo na hora de fazer o molde, né? Então você coloca ali o tubo em cima da pegada, faz esse montinho de areia em volta, de forma que quando você tire o tubo, fica essa perspectiva da pegada ficar mais funda do que o solo, né? Então você faz esse montinho, né? Depois de fazer o montinho, retira esse anel de PVC, prepara a massa de gesso e coloca nesse buraco ali que você criou, né, em volta da pegada. Então, é só importante que a massa de gesso ela tenha consistência apropriada para o substrato. Então, se for uma região muito úmida, um substrato muito úmido, fazer uma massa de gesso mais seca, para ela secar mais rápido. E se for um lugar muito seco, fazer um preparo mais úmido, para que essa massa de gesso possa se espalhar bem ali na pegada, né? Então, depois que secar, você tira, pode dar uma escovadinha com uma escova de sapato, com cerdas macias, né? Porque se você usar uma cerda muito grossa, você vai danificar, vai marcar o gesso ali, né? E aí depois tem como você tirar bem essa terra, fazer uma limpeza, né? Enfim, só não se esqueçam que não dá para lavar com água, né? Porque a gente está falando de gesso, então às vezes pode ser um problema. E aí fica muito, muito bacana mesmo. Bom, e rastros e vestígios na pesquisa, né? Eu dei o exemplo lá de usar os rastros dentro dessa perspectiva de ocupação, né? Então você cria lá um método aleatório para a seleção das áreas, e aí depois de um esforço padronizado em cada área, onde você atesta a presença ou ausência da espécie, com as premissas, né, desse método de ocupação, que é que você tem que ter no mínimo 3 históricos por área, né, então, ou seja, 3 amostragens, você então consegue usar a ocupação, esses modelos de ocupação, que é uma coisa que está sendo muito utilizada ultimamente, uma análise bem moderna, você consegue aplicando essa metodologia de rastro e vestígio. Outra utilização é você utilizar esses rastros, na verdade, só para identificar as suas áreas de interesse, de amostragem, para aplicar outros métodos, né? Como as armadilhas fotográficas ou a radiotelemetria. No caso de armadilha fotográfica, sempre vai depender da sua pergunta, porque tem algumas vezes onde você precisa selecionar as áreas de forma aleatória. Você não pode ter o viés de escolha das áreas, né? Mas tem outros trabalhos que a gente faz que é importante que a gente coloque as armadilhas realmente onde a gente sabe que tem a presença da espécie de interesse, né? Ou das espécies. Então, os rastros podem indicar esses locais. A radiotelemetria também, porque a radiotelemetria o que a gente quer é capturar o animal da forma mais rápida possível para colocar o colar para depois, enfim, né, acompanhar o animal. Então, os rastros podem indicar
aonde que são os melhores locais para a gente colocar armadilhas de captura ou fazer a busca ativa, né? Então, é bem importante a gente ter esse conhecimento até para aplicar outros métodos, né? E aí eu trouxe aqui como exemplo o método de rastro e vestígio. Ele é muito utilizado nas áreas, nas fazendas e nas zonas de caça, na Europa principalmente, e um pouco nos Estados Unidos também. Então, essas áreas de caça, né, elas são áreas onde, no caso da Europa, que foi onde eu tive uma experiência pessoal, são áreas onde principalmente o pessoal caça veados, cervos e javalis. E eles vão controlando a densidade desses animais, né? Eles querem uma densidade o suficiente para que possa manter a caça, né? Não pode ser uma coisa super populosa, né? Porque o foco deles são a caça de machos nesse caso, né? Então, quando eles veem que a densidade dos animais está muito alta, eles caçam algumas fêmeas também, né? Porque senão isso esgota, se tiver muito bicho, esgota a área, né? Em termos de recurso. E, para o contrário também, quando eles veem que a densidade dos animais está muito baixa, eles dão uma segurada ali na caça, né? Então, eles fazem muitas vezes essa contagem de densidade através desses rastros com a utilização de transectos lineares, tá? Então, ele não é uma coisa que eles saem para tudo quanto é lado olhando o rastro. Eles colocam transectos e vão contando e medindo aí os rastros. Então, aí falando disso, né, eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente nesse contexto de Amazônia é mostrar para vocês um pouco do trabalho que o Joey Fragoso está fazendo, que é muito, muito bacana, e que é justamente essa associação dos transectos lineares com os rastros. Então, vocês viram, né, na aula de antes um pouco sobre essa metodologia. Então, vocês sabem que os transectos lineares, a gente determina um transecto linear mesmo, né? Tem que ser linear. E aí a gente vai fazendo um caminhamento onde a gente vai contando as observações dos animais e medindo a distância, né, desses animais em relação à trilha, ao transecto, né? Então, a gente tem alguns animais que a gente consegue ver, outros a gente estão ali, mas a gente não consegue ver, e, enfim, essa é a metodologia de transecto linear. Não vou entrar em detalhes, porque vocês já viram, inclusive até fizeram aí exercícios de análise, né? Mas como que a gente pode otimizar, né? O mais legal desses trabalhos do Fragoso é que ele mostra que a utilização de rastros e vestígios pode tornar esse método de transectos lineares mais eficientes e otimizados, tá? Eu deixei esses dois artigos, eu trouxe esses dois artigos deles de exemplo, porque são artigos que eles discutem os métodos, e tá lá também no material de vocês. Eu acho que é muito legal, é uma leitura muito gostosa de fazer, então eu recomendo que vocês deem uma olhada nesses artigos, tá? E o que o Joey mostra e defende é que esse método de transecto linear, ele é otimizado principalmente quando a gente trabalha com pessoas da comunidade, que vão fazer as amostragens junto com a gente. A gente, como pesquisador, mesmo assim, os mais experientes, né? Eu trabalho com rastro e vestígio há mais de 10 anos, assim, se eu for fazer um transecto linear, eu tenho certeza que eu vou encontrar um monte de rastro e vestígio. Agora, se eu levar uma pessoa da comunidade comigo, que está acostumada a andar no mato, né, enfim, eu vou enxergar 10 vezes mais rastro e vestígio, né, justamente porque a pessoa que está ali naquela convivência do dia a dia, ele consegue identificar muito melhor, né? Então, isso é muito bacana, isso traz diversas vantagens que eu já vou mostrar para vocês. Então, nesse trabalho, por exemplo, do Joey, onde ele mostra, ele estava trabalhando com espécies, com foco em espécies que são caçadas por comunidades indígenas, né? Então, ele traz muito exemplo da anta nesse trabalho, porque é uma espécie muito, muito caçada lá na região que ele trabalhou, né? E ele fez esse trabalho de transecto de linha com as pessoas locais lá, né? Ele tinha algumas pessoas que ajudavam ele nessas amostragens. Era muito transecto, ele fez muito transecto. São mais de 100 transectos, de 4 quilômetros, se eu não me engano, tá? Posso estar errado, mas é algo nesse sentido. E eles
ele viu nesse trabalho que as 6 espécies mais caçadas pela comunidade, elas não foram encontradas em 40% das áreas onde elas foram detectadas por rastro e vestígio. Aqui, o que ele fez? Ele comparou, ele aplicou a metodologia de transecto linear, considerando somente a observação dos animais, ou seja, quando ele conseguia enxergar os animais, e rastro e vestígio. Então, depois ele comparou um pouco como que foi, né, a taxa aí de registros, né? Então, ele viu isso, que quando você utiliza um método só de observação, você não identifica essas 6 espécies mais caçadas em 40% das áreas, né? Então, é muita coisa. E também ele viu, né, que as amostragens utilizando somente encontros, né, então somente observação, falhou em detectar de 29% a 72% dessas 6 espécies que são ungulados, né, mais caçados, em comparação à amostragem de rastros e vestígios. Então, a eficiência é muito grande aí dos rastros e vestígios, né? E por que isso acontece? Essa diferença tão grande, né? Porque quando você tem áreas onde você tem essa atividade de caça, independente da intensidade, é muito comum que os animais mudem o comportamento, né? Eles passam a andar mais à noite, passam a ter, se a caça é feita mais de dia, né? Passam a ter um comportamento mais arisco, né? Então, eles identificam realmente o ser humano como um risco, né? Então, fica mais difícil de observar mesmo. E, gente, isso é incrível, assim, porque eu trabalhei já em 2 áreas onde não tinha caça. A caça era 0. E realmente tinha uma fiscalização muito grande, né? Eram áreas particulares. E a quantidade de bichos que você vê nessas áreas nossa, você termina o dia com um sorriso enorme, né? A ponto de você chegar pertinho, de quase conseguir encostar, né, num veado ou numa anta, de ela passar na sua frente, olhar para você ficar tranquila. Então, realmente, quando a gente tem áreas com caça, com qualquer tipo de outra atividade humana, isso reduz mesmo, sabe? Os animais realmente adquirem esse comportamento. Então, para rastros e vestígios, quando a gente utiliza rastros e vestígios nessas áreas de média e alta intensidade de caça, eles podem ser muito eficientes para a gente avaliar realmente a capacidade dessa caça de subsistência, né? Porque para as comunidades é importante essa fonte de alimento, né? Então, é importante que a gente tenha uma medida segura que não erre nem para mais nem para menos, né? Porque são 2 medidas ali, manter essa atividade e, ao mesmo tempo, a conservação das populações, né? Nesse outro trabalho, o foco do Joey foi os carnívoros, né? Então, ele viu que a amostragem baseada somente em encontros falhou em detectar 13 das 15 espécies de carnívoros em quase aí 50% das áreas de amostragem, né? Então, é muita coisa mais uma vez. E os carnívoros, eles são espécies muito conspícuas, né? Elas são espécies de difícil visualização. Até pelo comportamento deles mesmo de caça, né? Eles precisam ser, independente do ser humano, presente ou não, embora sejam animais bastante caçados também pela gente, principalmente como retaliação, né? Eles têm esse comportamento de serem caçadores, então eles precisam ser mais invisíveis no ambiente, né? Então, mais uma vez, né, ele viu que quando a gente utiliza somente observação, a gente falha em detectar de 33% a 89% dos carnívoros, em comparação quando a gente faz a amostragem de rastros e vestígios. No caso da onça, em 105 áreas que eles amostraram, e que eles encontraram rastro e vestígio de onça, a espécie não foi avistada em 87 áreas. É muita, muita coisa, né? Então, a gente mostra aí, mais uma vez, como é importante a gente utilizar, né, os rastros e vestígios. E, salientando mais uma vez, é muito mais interessante ainda quando a gente usa esse método casado com outras metodologias, né? Inclusive, para fazer análise de ocupação, por exemplo, a metodologia de registro da espécie é só um artifício para a gente
identificar a presença ou não da espécie, que isso que importa nesse tipo de análise. Então, você pode, numa mesma área, fazer transecto para rastro e vestígio, de observação, colocar câmera, desde que seja uma metodologia padronizada entre as áreas, você pode usar múltiplas metodologias aí para fazer um tipo de análise dessa, por exemplo. E aí, a conclusão desses dois trabalhos do Joey, que é uma coisa que também ele defende muito pessoalmente, para quem conhece ele, é que as amostragens de rastro e vestígio são o método mais viável em largas escalas, que é o caso da Amazônia, e áreas remotas, como é o caso da Amazônia, né? Então, principalmente quando a gente consegue orientar esses estudos para programas de monitoramento e manejo, né, das espécies baseados nas comunidades locais, ou seja, a gente envolve, de fato, essas pessoas no monitoramento. Muitas vezes, nesses locais, a gente como pesquisador, nem precisa estar presente nessas amostragens. Basta a gente fazer um trabalho ali de treinamento, de acompanhamento no início, junto com essas pessoas, somente para alinhar essa questão de como que vai ser anotado os dados, o que é importante, o que não é. E a partir disso, eles são completamente aptos a fazer esse monitoramento, né? E é o ideal para o caso da Amazônia, já que a gente tem pouquíssimos pesquisadores para o tamanho da área, né? E eu acho que mesmo que se todo mundo que trabalha com vida silvestre fosse trabalhar na Amazônia, que todo mundo do Brasil, ou talvez até do mundo, mesmo assim seriam poucas pessoas para cobrir uma área como o tamanho da Amazônia. Então, nada melhor do que colocar a própria comunidade local. E isso, indiretamente, você está fazendo um trabalho de educação ambiental, porque não são raros os casos onde pessoas que antes caçavam de forma furtiva, né, não de subsistência, mas assim, de uma forma que, digamos, não tão correta, né, deixam essa atividade para, na verdade, trabalharem como rastreadores ou como auxiliares de campo, enfim. Então, você acaba até desenvolvendo ali uma economia de base sustentável para essas pessoas, né? Além de ser muito mais barato, porque você não precisa se deslocar, né? A pessoa já está lá, então o recurso financeiro de deslocamento fica muito mais barato, né? Então, só existem vantagens quando a gente aplica esse método junto com pessoas da comunidade local, né? E é importante que a gente cada vez mais valorize esse conhecimento local, né? Porque a gente possa otimizar mesmo o nosso trabalho de pesquisa. Então, só para a gente ter aqui uma ideia, né? Existem 3 tipos de pegadas, digamos assim, de pegadas, que seriam aqueles animais que andam na ponta dos dedos, que são os digitígrados, né? Que é o caso de cães e gatos. Então, por causa disso, os dedos deles ficam normalmente muito bem marcados, por isso que a gente consegue essa diferenciação com unha, sem unha, formato dos dedos, né? Então é importante a gente ter essa noção. Os plantígrados são aqueles animais que andam sobre as plantas dos pés, né? Que é o caso do tamanduá, tatu, mão pelada, macaco. Então, por causa disso, às vezes a almofada fica muito melhor marcada do que os dedos. Às vezes os dedos ficam até marcados meio tímidos ali e parecendo muito menor do que realmente são. Por causa dessa forma de andar desses animais, tá? E por último, os ungulígrados, que são esses animais que andam, que são os animais de casco, né? Então, eles utilizam a última falange dos dedos, que é protegida por um casco, então, são os ungulígrados. Então, fica a dica, sempre quando a gente for trabalhar com rastreamento, a gente precisa ficar atento, no caso de pegadas, principalmente, no número de dedos, no formato e posição dos dedos, avaliar se as garras estão visíveis ou não, né, o formato da almofada, e uma outra dica é ver se os rastros são simétricos, né, em vez de olhar só a pegada individual, olhar o rastro inteiro, né, e aí tem essa dica aqui, que é do livro da Paula Prisch, e dos colaboradores dela, que é para você, quando vê um rastro, você desenha uma linha imaginária no meio do rastro e compara os lados direito e esquerdo, né? Os felinos, eles possuem patas anteriores assimétricas, então eles vão ter um rastro mais assimétrico, e os canídeos vão ter um rastro bem simétrico, né? Em termos, pensando nessa linha imaginária.
Bom, gente, agora eu coloquei aqui diversas espécies que são de interesse para mostrar para vocês um pouco do rastro individual de cada espécie, tá? Só que já foi 1 hora de aula, então eu tenho só mais meia hora. Talvez não dê para passar todas as espécies, mas eu vou dar uma passadinha rápida e qualquer coisa aí, se vocês verem que eu estou passando do tempo, vocês dão uma controlada aí, por favor, Carlos e Rodrigo. Então, o cachorro do mato, né? Então, aqui um exemplo das fezes, das patas. Então, normalmente é 4 dígitos, com a marca das unhas, almofada com formato triangular e reduzida em relação à pegada como um todo. No caso da onça parda, a gente tem 4 dígitos, normalmente sem a marca de unha. Os dígitos, eles têm esse formato afunilado, eles são mais ovalados, né? E eles acompanham o desenho da almofada, ou seja, eles vão estar contínuos à almofada, né? E normalmente a almofada tem esse formato triangular e com essa ondulação aqui embaixo. É bem comum encontrar essa ondulação nos rastros de onça parda, e aí se torna bem fácil de identificar a pegada delas, assim, uma pegada mais comprida e com essa ondulação. No caso da onça pintada, essa almofada ela é mais arredondada, ela é maior, né? Se vocês compararem aqui, ela é mais larga, né? E os dedos eles são mais separados, né? Eles são justamente porque a pegada é mais larga, né? Então, fezes, muito comum encontrar bastante osso, né? Aqui tem bastante osso aqui nessa foto. O gato morisco, né? Também uma espécie bem comum. Ele tem uma pegada que é relativamente fácil, depois que você pega o jeito também. No caso dos outros gatos, eu vou depois mostrar no slide da frente, que eu acho que tem o da jaguatirica. Mas no caso do gato morisco, eles falam que tem um formato de coração invertido, né? Que ele forma essa reentrância aqui. Realmente, várias vezes você observa isso, mas às vezes não é tão nítido. Só que uma coisa muito que é típica do gato morisco é esses dedos mais finos e ovalados, né? Então, os dedos são bem, bem finos aqui, que é diferente das espécies de leopardos, que os dedos são um pouco mais grossos, assim. Lembra uma onça pintada pequena, como se fosse uma pegada de onça pintada pequena, que é o caso aqui da jaguatirica. Ó, dá para ver aqui, inclusive, tem que tomar um certo cuidado para identificar essa pegada de jaguatirica com a onça pintada, porque a dica a pegada da jaguatirica é uma mini onça pintada. Só que a gente tem que ter um certo cuidado, porque eu já vi um rastro de jaguatirica muito grande, que poderia ser facilmente uma onça pintada jovem. Só que eu sabia que era de uma jaguatirica, porque a área não tem onça, e porque a gente monitorava com câmera, e a gente sabia que tinha umas jaguatiricas lá que eram muito grandes, grandes mesmo, assim, um pouquinho menor que uma onça parda. Então, a gente sabia que era delas, mas tem que tomar um certo cuidado, mas no geral os tamanhos são bem distintos. O coati, né, procionídeo, 5 dedos, as unhas normalmente são bem longas, assim mesmo, né, só que às vezes o substrato não ajuda tanto, e a almofada ela costuma ser mais curta e compacta. Mão pelada, que é o mais típico, mais fácil da gente pegar o jeito, né? Porque são esses dedos assim mais compridos, né? Essa almofadona que às vezes não fica marcada, mas não tem erro esses dedos compridos, com ou sem unha, né? A irara é um pouco difícil de encontrar a pegada desse bicho, porque ela anda muito em área de floresta, onde às vezes não marca muito bem, né? Mas ela até lembra um pouco a pegada do mão pelada. A diferença é que os dedos eles são mais ovalados, eles não são aqueles dedos compridos, né? Só que ela tem uma almofada também bem grande, como mão pelada. Mas pelos dedos dá para ver claramente a diferença. A lontra, a gente vai encontrar rastro dela em beira de rio, né? Não tem outro lugar melhor, né? E depois que você identifica essa pegada a primeira vez, também é bem fácil de perceber, né?
Ela também tem os 5 dedos, né, marcados. Às vezes esse último 5º dedo, às vezes não fica muito bem marcado, mas ele existe, está ali presente, e às vezes a gente consegue observar ele. Às vezes a marca entre os dedos fica um pouco falha, porque ela tem uma membrana, né, interdigital ali, então não fica tão contínuo assim os dedos um do lado do outro. É o caso dessa pegada aqui, né? Lembra um pouco do mão pelada, mas assim, elas são diferentes. Depois que você vê a primeira vez uma ou outra, não tem muito erro, não. E a lontra é beira de rio. Se você quer trabalhar com lontra, não adianta procurar outro lugar, tem que ser beira de rio. A ariranha também é um pouco parecido com a lontra, mas a almofada é um pouquinho menor, as unhas, os dedos são mais alongados e a pegada é maior também, né? Nos guias que eu coloquei lá no material de vocês, tem todas essas indicações de tamanho da pegada, então isso é bem importante. Por isso que é importante a gente sempre tirar foto com uma escala, né? Nem que seja uma caneta aqui nesse caso, mas sempre melhor uma régua onde fica visível ali a marcação da régua, né? Os centímetros para facilitar. O furão, né? O furão também é bem comum de encontrar em beira de água, né? Embora ele também ande mais longe da água, mas ele tem essa pegadinha, uma pegadinha menor, lembra uma mini pegada de lontra, só que o dedo é bem mais espetado e essa almofada, ela é assim, mais triangular, né? Então eu trouxe essa foto aqui que é de um livro. Algumas dessas fotos que eu estou usando são dos guias que eu deixei disponível, outras fotos são minhas mesmo, né? Então, por exemplo, essa foto aqui na areia fui eu que tirei e, assim, ela é uma foto que não está muito boa, não está um rastro muito bom. É aqui onde mais ou menos a gente faz a diferença entre a experiência, né, das pegadas ou não. Mas ela fica mais ou menos essa pegada, assim, meio triangular, tá? O queixada tem essa pegada de casco, né? Com os cascos bem separados, que pode confundir um pouco com o cateto, tá? Porque o cateto, às vezes, ele também tem uma pegada bem parecida, tá? Embora nessas fotos elas pareçam um pouco distintas, porque a do queixada ele tende a ter esse casco mais bonitinho mesmo, assim, mais ovalado nas laterais. E o cateto, algumas vezes, tem esse rastro mais fino, às vezes marca o garrão, mas muitas vezes não marca. Mas uma coisa assim que é batata para separar os dois, primeiro é o tamanho. Se for um casco muito grande, é muito provável que seja queixado, mas é principalmente a quantidade de rastros, porque os queixados eles andam em bandos muito grandes. Então você não vai encontrar as pegadas de queixado solitário ou um rastro de um ou poucos indivíduos. Você vai numa estrada de terra, por exemplo, ou numa trilha, você vai encontrar a trilha e a estrada de terra inteira tomada de pegada. No caso dos catetos, eles andam em bandos um pouco menores, embora em alguns casos eles também possam andar em bandos maiores, mas no geral eles andam em bandos menores, então são menos pegados. Normalmente não é só um rastro, porque não é um indivíduo solitário, mas você vê que é bem menos quantidade, então você consegue identificar a partir disso. E aí, como eles são animais que andam em bando, o tamanho aqui pode ser importante para separar um do outro, porque você tem muitas pegadas de referência, né? Então não corre o risco de, nossa, será que é um indivíduo de queixada, que é pequeno, e aí por isso que pode ser um cateto? Mas como são muitos indivíduos, você vai ver, você vai ter ali animais que são os maiores daquele bando e os menores, então você consegue, a partir do tamanho, bater mais o martelo em relação a isso. Tatu galinha, também não tem erro, é muito fácil. São esses 3 dedos marcados aqui e mais esses 2 vindo juntos. Mas são esses 3 dedinhos aqui, não muito grande, eu acho que é coisa de 3 centímetros, alguma coisa assim. Não tem almofada marcada, né? Então não tem erro, né? Tatu de rabo mole, eu já acho mais difícil, porque ele deixa uma marca que pode ser qualquer coisa, né? É difícil. Eu até botei ele aqui para não esquecer de falar do buraco de tatu dele, mas já falei, então vou passar aqui rapidamente. Tamanduá
mirim, tamanduá de colete, ele deixa uma marquinha, até nessa foto não dá para ver, tem uma outra foto que ficou para trás que dá para ver melhor, que ele deixa uma marquinha que parece um pezinho de criança mesmo, eles falam isso, né? Uma marca de um pezinho de criança, porque parece mesmo que os dedinhos, né? Bem marcados com uma almofadinha, e o garrão, ó, dá para ver aqui a pata anterior, né? Que ele tem a garra, né? Fica bem marcado, é bem fácil de ver mesmo. E é bem comum, né? Só que ele fica muito mais marcado, às vezes, essa pata posterior, que são os dedinhos, e lembra um pezinho de criança mesmo. E no caso do tamanduá bandeira, também é muito parecido com a marca do mirim, mas no tamanduá bandeira ela é bem maior, e o garrão, embora nessa foto aqui não dê para ver melhor, mas o garrão dele ele fica sempre muito bem marcado, né? Então, dá para diferenciar aí as espécies através disso. Anta, né? Anta é uma pegada gigante, do tamanho, acho que dependendo do caso, ela facilmente fica maior do que uma pegada de gado, assim, de vaca. E ela tem essa característica, essa almofadona, com 3 dedos. Esse dedo do meio normalmente é assim, bem grosso, né? Bem grande, que é justamente para não confundir com a pegada de capivara, que também é muito parecido, 3 dedos, mas esse dedo do meio da capivara não é tão largo como o da anta, né? Mas quem tem menos experiência às vezes confunde as duas, tá? Mas depois que você observa, tem a oportunidade de observar as pegadas de uma ou de outra, você vê que também é bem fácil de diferenciar, né? Por causa principalmente desse dedo do meio aqui da anta, que é bem maior. Cutia, que é uma coisa que tem bastante na Amazônia, né? É uma pegadinha pequena. Eu costumo falar que é uma mini pegada de capivara, né? Apesar de ser um pouquinho diferente, mas são esses 3 dedos, com uma almofadinha, e ela é uma pegada bem pequenininha, né? De uns 2 centímetros, eu acho. Uma coisa importante da capivara é que às vezes fica marcado um 4º dedo, tá? Aqui até dá para ver no desenho aqui, ó. Às vezes fica marcado, mas a maioria das vezes não. Paca, eu particularmente acho difícil de encontrar rastro desse bicho, né? Não sei se é uma coisa particular minha, mas eu poucas vezes registrei por rastro. Não sei se é o ambiente que elas andam, mais florestal, enfim. Mas normalmente ela tem essa pegada, às vezes dá para confundir com mão pelada, só que ela é uma pegada bem menor que a do mão pelada, e tem esses dedos, né, alongados, e mais assim um do lado do outro, né? O mão pelada ele é mais os dedos um pouco mais separados. Os veados, né, o mazama, aqui eu trouxe o exemplo do mazama guazoubira, mas o americano também tem um formato bem parecido, que são esses 2 cascos. Algumas pessoas, quando estão iniciando, podem confundir a pegada do veado com os taiaçuídeos, né, com cateto, principalmente, mas eles são diferentes, tá? Porque o do veado, ele não é tão separado os cascos, né? Quando fica uma marca de casco separada, é bem sutil, assim. E ela fica com essa marca mais fechada em cima, né, normalmente. E a dos taiaçuídeos é mais aberto os cascos. Aí tem uma zama americana aqui, ó, para vocês verem que, olha essa pegada aqui do guazoubira aqui da direita, né? Ela é muito parecida com aqui do americano também. E quando a gente está falando de guia, a gente está falando das melhores fotos, né? A gente não encontra, às vezes, essas pegadinhas tão ideais, assim, quando a gente está em campo. E é isso.